Glória a Deus. Diga assim: eu fiz a melhor escolha de hoje, de estar aqui nessa noite. Amém? Não? Quem pode dar um chega para cá no teu irmão e falar assim: é muito bom estar aqui com você, você é uma bênção. Aleluia. Eu fico muito tocado pela presença de Deus quando ouço músicas como essa no final, onde fala do amor de Deus, o grande amor de Deus por nós, um amor inexplicável, acima de toda e qualquer compreensão. Quando eu olho para a minha vida, eu olho que em muitos momentos da minha vida eu fui muito ingrato com Deus, muito ingrato, muita murmuração, reclamação, mas o Senhor nunca desistiu de mim. O amor dele transcende toda e qualquer falha sua e minha. O amor de Deus está acima de todo pecado, de todo desvio da humanidade. Não importa a quantidade do pecado, quanto maior o pecado, maior o amor de Deus, não dando licença para nós pecarmos. Mas o amor de Deus supera todo o pecado, supera todo erro, todo engano. E esse amor é que vai mandar um dia Satanás para o lugar onde ele deve ficar, no lago do fogo e enxofre, no abismo onde é o lugar dele. Mas enquanto isso, ele está ao nosso derredor, ao seu derredor, procurando alguém para devorar. Por isso, fica firme na fé. Não troque os princípios da palavra de Deus por nada, absolutamente nada. Não troque a sua vida com Jesus por nada nesse mundo. A palavra de Deus por qualquer outra palavra. Amém? Eu quero nessa noite ministrar uma palavra sobre o chamado de Deus ao arrependimento e o chamado de Deus ao coração de Deus, ao coração cheio de amor de Deus. Todos esses cânticos falaram de amor. Eu não falei nada para ninguém sobre o que eu ia ministrar nessa noite. Estou ministrando a mesma palavra da manhã. Mas esses cânticos foram escolhidos porque o Espírito é o mesmo. E com certeza o Espírito Santo preparou o teu coração para essa palavra. Quantos estão abertos à palavra de Deus? Fica com a mão erguida, diga assim comigo: Senhor Jesus, mais uma vez, fala ao meu coração, através da tua palavra, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 12, Evangelho. Marcos 12. Esteja orando por toda a equipe de louvor da igreja, toda a equipe de dança, que glorifica o Senhor através da dança, com tanta beleza, né? A dança, ela transmite uma das belezas de Deus, amém? E os cânticos falam daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz. Marcos 12, a partir do verso 28, diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único que? Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua, de todo o teu e de toda a tua. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. O escriba falando para Jesus, né? Muito bem, mestre, com verdade disseste que Deus, o Pai, é o único e não há outro senão Ele. E amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento, toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede o que, igreja? A todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, ele está aqui numa conversa com os escribas. Os escribas eram aqueles que estudavam a palavra, a lei, e eles discerniam a lei, e eles ensinavam a lei. E esses homens, ele veio aqui de uma conversa anterior, porque
houve uma discussão aqui, né? E Jesus falando para os saduceus que não criam no mundo por vir. E eles fizeram aqui uma pergunta para Jesus sobre a questão se um homem casasse com várias mulheres, porque por causa da morte delas, né? E no futuro, quem seria a mulher? Jesus falou assim: vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês estão errando nisso, porque lá no céu nem se casam, nem se dão em casamento, serão como anjos no céu. E aí entra nessa história do grande mandamento. Por isso que eu quero comunicar para vocês hoje, conversar com vocês sobre o arrependimento e esse amor imenso de Deus, que é transmitido através das suas atitudes para conosco, né? E aí ele pergunta para Jesus, o fariseu, o escriba, qual é o grande mandamento? Qual é o principal? Se você pudesse resumir toda a Bíblia, e aí os estudiosos da Bíblia, né, os grandes pessoas que estudaram o Velho Testamento e a lei de Deus, eles disseram, os eruditos, né, eles compuseram aí 612 preceitos bíblicos no Velho Testamento. E disseram: olha, existem aqui mais de 600 preceitos que nós devemos observar. Aí, quando chega aqui, ele pergunta para Jesus, fala assim: dessa quantidade de preceitos, e voltando também lá aos 10 mandamentos, ou desses 10 mandamentos, qual é o principal dos mandamentos? E aí Jesus responde, quem está falando aqui é Jesus, irmãos. O principal é: ouve, ó Israel, ouve, ó igreja, ouve, igreja da família cristã, o Senhor, nosso Deus, é o quê? O único Senhor. E eu fico pensando, se Ele realmente é o nosso único Senhor, será que Deus é o nosso único Senhor? Ou será que há um outro Senhor na nossa vida? Biblicamente falando, a única coisa que Jesus chama de um outro Senhor é o dinheiro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou você vai aborrecer um, ou você vai alegrar o outro, ou aborrecer o outro e alegrar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, porque Ele coloca o recurso financeiro como um senhor. E isso é tão forte, irmãos, que quando a gente vai lá em Apocalipse e João começa a falar sobre o anticristo, vai chegar uma hora que ele faz uma marca. Tudo que Satanás faz no Apocalipse e no final dos tempos, tudo uma imitação do próprio Deus. Ora, quando você creu em Cristo, você recebeu um selo, chamado selo do Espírito Santo. Amém? Não? É uma marca. Quando Deus olha para você, Ele vê o selo do Espírito em você. Você está marcado para a eternidade. Amém? Não? Mas Satanás, ele vem e ele coloca uma marca, que ele chama de 666, uma marca. E essa marca é uma marca econômica. É uma marca que fala de recursos financeiros, onde você, sem a marca, não vai poder nem comprar nem vender. É uma marca onde o poder financeiro do anticristo, no final dos tempos, vai ser total e completo. Eu estava falando isso no culto da manhã da semana passada. Eu disse assim: quem aqui tem, 10 mil reais no banco? Eu tenho 10 mil reais no banco, eu tenho 100 mil, eu tenho 200, eu tenho 5, eu tenho 1, ou eu estou com um problema lá pagando algumas coisas. Pode ser também, né? É melhor assim, nesse momento. Mas você acaba não tendo esse dinheiro. Porque quem tem poder sobre esse dinheiro? Você pode ter 1 milhão de reais no banco. Se alguém cancelar a sua senha, você tem o dinheiro ou não? Não tem o dinheiro mais. Na verdade, o dinheiro que está aí não é um dinheiro basicamente nosso. Nós temos a propriedade dele, mas se alguém cancela isso, acabou, você não tem mais nada. E quem carrega dinheiro hoje no bolso? Quase que ninguém. Mas se carrega, daqui a pouco acaba. Então nós passamos os cartões, mas mediante a uma
senha. Amém, não? Então, quando Jesus está falando, Ele está falando do senhorio dEle, Ele está dizendo que há outras questões na nossa vida que concorrem com o senhorio dEle. Por isso que Ele fala: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Agora, como que nós evidenciamos isso? Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ele está dizendo que você tem que amar a Deus dessa forma. E o segundo mandamento é: amarás a quem? O teu próximo como a ti mesmo. E ele diz que desses dois mandamentos está resumida toda a lei e toda a vontade de Deus. Ele está dizendo que quando nós amamos as pessoas, nós estamos evidenciando o nosso amor pelo Senhor, por Deus. Ele está dizendo que a melhor forma de eu demonstrar de que Deus é Senhor da minha vida é quando eu amo as pessoas e o coloco em primeiro lugar na minha vida. Ele está mostrando pela sua palavra e pela lei, no resumo dessa lei, isso. E aí quando ele entra, Paulo falando lá em Romanos capítulo 13, no verso 8, ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Eu não posso dever nada para você, não devo nada financeiramente para você. Tudo que eu te pedi emprestado eu te devolvi, não devo nada, mas eu devo algo, eu devo o amor. Sempre o meu amor por você é menor do que o amor que eu deveria ter por você. Nós sempre vamos estar crescendo em amor. Então diga para Jesus: Jesus, me ajude a crescer em amor. Que eu creio que é isso que o Senhor vai fazer conosco nessa noite. E ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, aí ele cita algumas partes da lei: não adulterarás, não matarás, dos 10 mandamentos, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo, quanto, irmãos? Tudo nesta palavra se resume. Diga comigo assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele continua dizendo: o amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando você pega todo esse livro, de Gênesis a Apocalipse, esse tanto de folha, esse tanto de palavras, esse tanto de histórias que tem nesse livro, que está na sua mão, seja fisicamente ou aí no teu celular, você pega toda a lei e ela vai desaguar num só mandamento: amarás quem? O teu próximo como a ti mesmo. De sorte que, caso eu não ame meu próximo, eu estou devendo toda a palavra de Deus. Eu estou em desobediência em toda ela. Irmãos, isso é tão sério, é tão forte isso, que ele fala assim, que a evidência do meu amor pelo Senhor é quando eu não pratico o mal contra o próximo. Eu posso até, e já aconteceu comigo, provavelmente com você, de você ter feito alguma coisa e você não se deu conta de que aquilo fez mal a alguém. Já aconteceu isso com você, com certeza. Você não fez proposital. Você falou alguma coisa, ou você agiu de uma forma que você feriu alguém e você não sabe. Mas tem coisas que nós sabemos que nós ferimos. Tem coisas que nós fazemos e nós sabemos que aquilo está machucando as pessoas. Isso é falta de amor. E isso está demonstrando que nós não amamos quem? A Deus. Porque se eu amasse a Deus, eu amaria o meu próximo. E tudo isso que eu vou estar falando nessa noite, naturalmente falando, eu disse o quê? Sem o Espírito Santo é impossível de viver. Somente o Espírito de Deus é capaz de produzir em nós o mesmo coração de Jesus. E eu quero que nessa noite a gente suba um degrau diante de Deus, na nossa disposição de viver alguma coisa que provavelmente nós não temos vivido até agora, até então. E quando nós subimos esse degrau, nós nos aproximamos dele, e aí tudo que é dele vem para nós. A alegria, a paz, a bondade, o fruto do Espírito,
a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a longanimidade, o domínio próprio. E eu recebo do Espírito aquilo que é dele. Eu começo a ver uma vida muito mais tranquila, mais feliz, mais leve. Quantos querem isso em nome de Jesus? Irmãos, nesse mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e você, com o Espírito Santo, também pode vencê-lo. Lá no capítulo 10 aqui de Marcos, ele conta a história do jovem rico. Quem lembra dele? Então chega uma pessoa para Jesus e fala assim: Jesus, que farei para lhe dar a vida eterna? Ele fala assim: cumpre os mandamentos. Ele falou: quais? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, todo. Ele fala assim: não, isso eu tenho feito desde a minha juventude. Ele fala assim: mas uma coisa te falta. Quantas coisas? Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro aonde? Ele tinha um tesouro na terra, mas ele não tinha um tesouro no céu. Por que será? O que faz com que eu tenha tesouro no céu? O que é melhor, ter tesouro no céu ou ter tesouro na terra? E aí diz a Bíblia que ele vai embora triste porque era dono de muitas riquezas. O problema aí, irmãos, não é nada que Jesus queria o dinheiro da pessoa. O grande problema é que quando esse texto está falando assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aquele jovem tinha um Senhor na vida dele, que era o dinheiro. Comandava a vida dele. E por que nós sabemos que comandava? Porque quando Jesus fala assim: vende e dá para quem? Dá para quem? Dá para Jesus? Assim, dá aos pobres, e você vai começar a ter um tesouro no céu. Ele está dizendo que se ele faz isso, ele está demonstrando que Jesus é o que dele? Senhor. A atitude dele, irmãos, isso não tem nada a ver com valores, está dizendo na questão daquilo que eu estou apegado. Porque onde está o teu tesouro, seja qual for, ali estará o que? O teu coração. E o coração dele estava no dinheiro dele, como o coração de outros estão em outras coisas, na posição, está nas suas coisas, nos seus negócios, está em outras áreas da vida, na sua projeção, na sua casa, no carro, nos relacionamentos. E Jesus está falando assim: para você demonstrar que eu sou o teu Senhor, você tem que se importar com a pessoa que está ao seu lado. Você lembra do rico e do Lázaro? Qual era o problema ali? O problema é que o cara era rico? Não era. Esse não é o problema. O problema é que o Lázaro estava na mesa do rico, e o rico não estava nem aí para ajudar aquele pobre, aquele miserável, aquele mendigo, a ter um pouco mais de consolo e conforto na vida dele aqui na terra. Esse era o problema. E aí os dois morrem. Só que um vai para um lugar, outro vai para outro. E aí tem toda uma história por trás disso, que não é o foco aqui. O que eu estou dizendo é que o Senhor, nessa noite, Ele quer colocar o nosso coração nele. Amém? Não? Ele quer que a gente tire o nosso coração daquilo que é temporal, daquilo que é passageiro, e coloquemos o coração nele. Por isso que ele fala: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e o segundo, amarás o próximo. E aí, no resumo de Gálatas, capítulo 5, 14, ele fala assim: porque toda lei, quanta da lei? Toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, o fato de você amar as pessoas está demonstrando em que lugar o Senhor está na sua vida e quais são os seus e os meus valores. Porque amar o próximo é você amar aquilo que Deus criou, que é eterno. Amém? Não? Quem é eterno aqui? Levanta a mão. Não, eu morro, acabou. Não, você morre e continua. A tua carne vai morrer, mas a sua alma, o seu espírito não morre. É imortal. Amém? Não? Quando você veio a esse mundo, apenas aquilo que Deus havia criado, que era a sua alma e o seu espírito, entrou em você, na sua carne, e você passou a viver nesse mundo. Amém?
Quem está entendendo isso? E eu quero aqui caminhar com vocês com uma história maravilhosa na palavra, que demonstra o amor de Deus por aqueles seus escolhidos e o amor de Deus para aqueles que ainda não se decidiram por Jesus. E nessa história, Deus, ele permite que o personagem mostre o seu coração, que muitas vezes é o nosso coração, e que Deus quer mudar esse coração, para que esse coração se torne semelhante ao coração dele. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Profeta Jonas. Jonas foi um dos únicos profetas do Velho Testamento que foi enviado a um povo gentio. A Nínive, como diz aqui esse texto, diz aqui a palavra, capítulo 1, verso 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus agora pega um homem, um profeta, e ele está mandando aquele profeta fazer um trabalho, porque a fé vem pelo ouvir, porque Deus jamais ele vai destruir alguma coisa sem antes avisar. Haja visto que Noé, antes de vir o dilúvio, enquanto ele construía a arca, todo mundo zombava daquilo, e ele pregou ali, dizem os estudiosos, cerca de 120 anos, e não teve uma pessoa que se convertesse, a não ser os familiares dele. 8 pessoas foram salvas, num mundo que estava totalmente caído, até que as águas vieram, e aí eles acreditaram que a coisa era séria. Irmãos, infelizmente é assim que vai acontecer. E Deus e Jesus, ele fala do sinal de Jonas, em que as pessoas não acreditam que esse mundo ele vai passar por uma transformação, que da mesma forma que Jesus veio um dia, ele vai voltar daqui a pouco também, e que nós vamos encontrar com ele nos ares. E alguns acham que isso é um conto da carunchinha, que isso é conversa fiada, conversa de igreja, de pastor, para manipular e prender as pessoas. Não é essa a questão é uma questão de fé. E que esse mundo está aí, os sinais acontecendo. Deus sempre manda os seus profetas. Quem pode dizer amém por isso? Deus sempre nos avisa. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida, que não foi bom, você foi avisado. O pai avisou, ou a mãe avisou. Um filho que foi para as drogas, ele foi avisado. O pai disse: não faz isso, meu filho. A mãe ficou chorando em casa. Ele foi no lugar onde não devia ir, teve amizades com pessoas que não deveria ter, e daqui a pouco está atolado no vício. Mas o amor de Deus é maior do que isso. Mas o que eu quero dizer é que Deus sempre nos avisa, e Ele está aqui avisando uma cidade inteira. E a cidade de Nínive é a cidade assíria, era a capital da Síria naquele tempo. E os assírios eram homens, segundo o livro de Naum, reputados como homens assassinos, sanguinários. Depois você lê o livro de Naum, porque ele está profetizando a queda de Nínive. Mas nesse momento aqui, é um momento histórico, onde Deus está dando a chance, como Ele sempre dá, para todos, em todos os tempos, em todas as eras, e para todas as pessoas. Ninguém nesse mundo vai poder alegar ignorância de que não foi avisado. E nós temos que estar atentos aos sinais. Irmãos, os sinais estão aí. Jesus falou para o pessoal que Ele estava ministrando naquele tempo, assim: vocês sabem discernir o sinal do céu? Quando o céu está vermelho, vem isso, vem aquilo. Ou quando as árvores começam a florescer, é isso, aquilo. Mas vocês não estão discernindo os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos estão aí, irmãos. Ah, pastor, diz que é guerra, os rumores de guerra, sempre teve guerra. Mas presta atenção, tem outros sinais acontecendo. Presta atenção na história, o desenrolar da história. Nós vamos falar bastante sobre isso nesse semestre. Nós vamos ter um mês aqui na igreja só sobre o livro de Apocalipse. Vamos falar, não vamos nos posicionar na questão de antes, depois de tribulação, nada. Vamos falar os fatos que você e eu precisamos saber
sobre o final dos tempos. Se você quiser ir antes, vai antes. Se quiser ir no meio, vai no meio. Se quiser depois da tribulação, você vai a hora que você quiser. Mas esse não é o caso. A questão é que nós devemos estar o quê? Preparados, discernindo as coisas que estão acontecendo, sem pavor, porque o amor de Deus é maior do que isso. Sem pavor, saber que o Deus, Ele vai cuidar de todos os seus, em todos os momentos, em todas as situações que vamos atravessar e que estamos atravessando aqui nessa terra. E aí, esses assírios, que eram homens perversos e que havia levado as 10 tribos de Israel cativo, eles entraram, eles saquearam, eles mataram e levaram as 10 tribos de Israel embora. Agora aqui sobrou a tribo de Judá. E lá em 2 Reis capítulo 18, eles vão agora contra Judá, que é uma outra parte de Israel, é o reino do sul. E aí eles começam, e lá o rei Ezequias, ele é um rei muito maravilhoso, né? Nesse momento, ele clama ao Senhor, ele confia em Deus. E eles estão para entrar em Jerusalém, e eles estão para destruir Jerusalém. E ele clama a Deus. E aí o general manda uma carta, ou o rei, o Senaqueribe, manda uma carta afrontando o Deus vivo. Aí faz assim, Quando afronta o Deus vivo, ele se mexe no seu trono. Irmãos, e quando Deus se mexe no seu trono, a coisa vai pegar. Porque ele dizia, qual é o rei, qual é o reino que subsistiu ao reino da Síria? E ele falava assim, você lembra do reino X, Y, Z? Todos eles foram destruídos. Não é você? E não pensa não, gente, ele falando lá para o pessoal dos muros, não pensa que esse Deus aí que Ezequias está falando, e que ele retirou os altos, fez uma limpeza espiritual, esse Deus vai fazer alguma coisa. Quem é esse Deus? Aí Deus pega o profeta Isaías, pega quem? Avisa, profeta Isaías. Ele fala assim, eu vou colocar um anzol no teu nariz, um freio na sua boca, e de onde você veio, você vai voltar. E te digo mais, o profeta fala, e você vai voltar e vai morrer na sua terra. E numa noite, Deus envia um anjo. Um quê? Quantos anjos? E destrói todo o exército dos assírios. 180.000 pessoas. É horrível ouvir isso. Mas a oportunidade foi dada. E eles não acolheram a oportunidade. E aí eles são destruídos. Porque um povo se humilhou, um rei se humilhou. Um rei colocou pano de saco e cinza. Um rei disse, Senhor, quem pode escapar das suas mãos? Querido, o que eu quero mostrar para os irmãos, que Deus sempre dá chances e oportunidades. E Deus agora está dando uma chance para os assírios. Um povo, por que eu falei tudo isso? Porque era um povo cruel. Um arqui-inimigo de Israel. Alguém que se pudesse trucidava Israel no meio. Saquearam tudo que Israel tinha. E agora querendo pegar o povo de Judá. Mas Deus fala para o seu servo, vai lá e fala para eles, que eu estou dando uma oportunidade para eles. Estou dando o quê? Vamos ver se eles vão aproveitar a oportunidade. O que acontece com Jonas? Ele vai, não? Versículo 2. 3. Jonas se dispôs, glória a Deus, não? Nada, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Jonas falou assim, o quê? Eu vou lá? Não vou não. Sabe por que ele fugiu, irmãos? Porque você vai ler aqui no capítulo 4, se não me engano, Jonas conhecia Deus. Se você ler no capítulo 4, verso 1, diz assim, com isto desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso que me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, o quê? Clemente, que mais que ele é? Misericórdia, que isso, que mais? Tardio em irar-se, grande em quê? E que se arrepende do quê? Do mal. Ele conhecia Deus, irmãos, mas Jonas tinha um problema. Ele conhecia Deus aqui, mas ele não conhecia Deus aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele sabia quem Deus era, Deus misericordioso, tardio em irar-se. Eu sei que Deus é isso, mas eu não experimentei Deus, não experimentei desse amor que Ele tem.
E eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, olha aqui para mim, queridos, eu quero que você experimente desse amor. O amor de Deus, como diz o cântico, é mais profundo que o mar. É incompreensível. Como é que Deus olha um povo que destruiu o seu povo escolhido e ainda manda um profeta para dizer: gente, arrepende? Aí Jonas não quis ir, subiu num barco, e ele sobe no barco, ele deita lá no porão do navio, começa a dormir. Quando a gente não quer ouvir a voz de Deus, a gente dorme, né? A gente fala, dá uma de quem não quer ouvir, né? E o mar começou a ficar agitado, e diz a Bíblia que o mar estava tão forte que o barco estava a ponto de despedaçar. Aí chega o capitão do navio e fala assim: ô rapaz, está dormindo aí? Nós estamos afundando, você está dormindo? Aliás, quem é você? Ixê. De onde você vem? Qual é o teu nome? Qual é o teu povo? Fala para mim quem é você. Ele falou assim: eu sou Jonas, eu sou servo do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ele falou: Ele falou assim: é por minha causa que tudo isso está acontecendo. Presta atenção aqui, deixa eu parar aqui. Você sabia que quando você não ouve a voz de Deus e você começa a receber a disciplina de Deus, não só você sofre, mas todo o seu entorno sofre, toda a sua família sofre. Por isso, irmãos, na minha vida quem manda sou eu, não é bem assim, porque ao redor da sua vida existem pessoas que dependem de você, que amam você, que está ao seu lado. E todo o barco, todos os marujos daquele barco, e todas as pessoas, toda a carga que aquele barco estava carregando, estava indo para o fundo do mar, por causa da desobediência de um homem. Mas ele fala: é por minha causa. E eles reslutam, irmãos. Eles não queriam jogar Jonas no mar. Mas chegou uma hora que eles jogaram toda a carga no mar, não tinha mais o que fazer. A coisa estava tão difícil que eles levantaram Jonas e falaram assim: Deus, perdoa se estamos errando. A hora que lança Jonas no mar, o mar o quê? Acalma. E o barco não naufraga. E Jonas cai naquele mar. E aí ele, no capítulo 2, ele faz uma oração magnífica, né? Pastor, diz que um peixe engoliu Jonas. Irmão, se um lambari tivesse engolido Jonas, eu acreditaria, porque é a Bíblia que está dizendo. Se eu for começar a questionar o que a Bíblia diz e dizer que não tem peixe com a boca tão grande que engula um homem, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas o relato é: o peixe engoliu o Jonas, e ele ficou 3 dias dentro do ventre do peixe. Ele faz uma oração, e lá na sua oração ele fala assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste o quê? A minha voz. No versículo 7, ele fala: quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu o quê? Me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração, e no Teu santo templo. Irmãos, agora Deus está dando uma segunda chance para Jonas. Deus sempre é o Deus de segunda chance. Deus sempre dá oportunidades, até para os seus escolhidos, para o incrédulo e para os seus escolhidos. Aí Jonas, Deus dá uma ordem. Deus dá o quê? Uma ordem ao peixe. Deus manda nos peixes? Sim ou não? Deus manda no mar? Quem fez o mar ficar todo agitado? E o vento? Quem mandou o peixe engolir e vomitar Jonas na praia? Ficou uma beleza, devia estar um cheiro maravilhoso, né? Ele fala assim: está vendo? É assim que você fica quando você me desobedece. Agora toma um banho e vai lá e diga para Nínive que eu vou tratar com eles se eles não se arrependerem. E diz a palavra que Jonas passa no meio da cidade 3 dias para andar, 120.000 pessoas. E ele fala: gente, daqui 40 dias Nínive será destruída, subvertida. Ele passa, dá o recado e fica fora da cidade. Fala assim: vamos ver o negócio cair, fumegar esse povo. Porque, irmãos, imagina o seguinte: o povo está escravizando os seus compatriotas, um povo sanguinário. Aí Deus manda você pregar o evangelho para ele.
Você fala, não, mas eu quero mais é que destrua mesmo. No coração do nacionalista Jonas, ele queria que os assírios fossem literalmente destruídos, por isso que ele foge, porque ele sabia que Deus é um Deus misericordioso, clemente, benigno, que se arrepende do mal e tudo mais. Ele tinha o temor de que alguma coisa acontecesse e Deus não destruísse aquele povo tão ruim que era, e que tinha feito tanto mal ao povo dele. Ora, irmãos, é interessante que nós lemos lá, que nós devemos amar quem? Os nossos amigos, inimigos. Nós devemos orar por eles. Se nós temos dificuldade, às vezes com um parente, com um amigo dentro de casa, quem aqui já ficou sem conversar? Não precisa levantar a mão não, né? Já ficou sem conversar com alguém dentro de casa, emburricado, beiçudo, não quis conversar, deixou para outro dia, para outra semana, e aí almoçava junto, não falava nada. A gente tem dificuldade de acertar dentro de casa, imagina o inimigo. O que eu quero mostrar é que nós estamos numa distância, anos-luz daquilo que Deus é, mas que o Espírito Santo pode nos aproximar desse Deus amoroso e dar esse coração que Deus tem para nós. Amém, não? Irmãos, às vezes alguém não faz aquilo que a gente manda, a gente ignora a pessoa. Às vezes a pessoa não me cumprimenta, eu não cumprimento também. Não me deu, eu também não dou. Não falou comigo, também eu não falo. E é irmão, hein? É o quê? Imagina o inimigo. E Deus fala assim: ore pelo teu inimigo. Ore por ele. Ame o seu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, o quê? Que esse infeliz morra. Não, ele fala assim: dá um prato de comida. Porque dar prato de comida para aquele que você ama, para o teu filho, para quem quer que seja, é fácil. Se você cumprimenta, diz Jesus, aqueles que te cumprimentam, fácil. Eu quero ver você cumprimentar aquele que não te cumprimenta. Abraçar aquele que não quer te abraçar. O que Deus está falando é que nós temos que aproximar. Não porque a pessoa me fez bem. Eu pedi um dinheiro emprestado por, como é que você chama? Para o Jaime. O Jaime não me emprestou, não quero saber mais dele. Não, o Jaime não me emprestou, vem cá, Jaime, estamos juntos aqui. Te amo, cara. E se precisar de dinheiro eu tiver, eu te empresto. Ou a gente faz o quê? Não me emprestou, também eu não. Está vendo como que nós estamos? E como que Deus quer que a gente mude, irmãos? Amém, não? Aí eu falo: ô Lourdes, faz isso para mim. A Lourdes não faz. Vou pedir para outro. E me distancio da Lourdes, porque ela não fez o que eu quis. Que amor é esse? Diga assim comigo: mas que amor é esse? Que nível de amor é esse? O amor que eu tenho por ela é diretamente, é proporcional ao amor que eu tenho por Deus. Vocês entenderam o que a Bíblia está dizendo? Eu não consigo amar mais a Deus do que a você. Quem está entendendo? Eu sou apaixonado por Jesus. O que Jesus mandar eu fazer, eu faço. É mesmo ser apaixonado por Jesus? Então tá bom. Sabe aquela pessoa lá que fez aquele mal para você? Vai lá agora, dá um abraço nela e compra uma pizza e vai lá comer com ela. Não, aí você está pedindo demais, pastor. Passou dos limites. Aí não dá. Mas você não disse que ama a Deus? Você está entendendo a correlação? A correlação? Porque Deus não está aqui de carne e osso. Então é fácil. Sou apaixonado por Jesus, eu oro, levanto a mão, aleluia, choro. Oh meu Deus, como eu te amo. Aí chega alguém que você não gosta, você fala: meu Deus, como eu te amo. Mas não tem jeito, irmão, não tem jeito, não cabe isso. Não cabe uma coisa, você está entendendo? É impossível. 1 João fala assim: aquele que não ama quem vê, não pode amar quem não. Que Deus nos ajude nisso, irmãos, é pelo Espírito Santo. Eu mandei um WhatsApp para a pessoa não me respondeu. Também não mando mais, continua mandando, manda versículo, mas não manda aquele versículo. Aquele versículo, né? Aí fica caçando o versículo para dar um tonho na cabeça do outro lá que não respondeu o WhatsApp. De verdade. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. E Jonas, irmãos, estava cheio de raiva. Ele estava contrariado com aquilo.
precisou Deus dar um tratamento nele. Vocês vão ouvir um testemunho aqui hoje à noite. Não precisa Deus fazer isso. O que eu disse? Mas a gente tem dificuldade para entender algumas coisas e conhecer o nosso coração. E aí eu quero terminar. E o principal dessa história é o versículo 4. Porque o capítulo 4, perdão. Porque no capítulo 4, Jonas demonstra toda a sua dificuldade, todo o seu coração distanciado do coração de Deus. No capítulo 4, ele demonstra, e ele assim, ele não segura onda não, ele fala mesmo com Deus. Um coração doente é um coração desalinhado com o coração de Deus. Diga comigo assim: o coração doente é um coração desalinhado com o coração de Deus. Porque o coração de Deus é um coração de amor. Em primeiro lugar, Deus ama tanto o homem que sempre dá a ele a oportunidade de arrependimento. E assim foi dada a oportunidade para os assírios e para Jonas. Acontece que, quando Jonas passa no meio da cidade, o povo se arrepende. O povo, até o rei, se despoja. Irmãos, um rei naquela época, arrancar as suas vestes reais, quem sabe a sua coroa, para colocar pano de saco, sentar em cinza e ordenar que todos na cidade coloquem pano de saco em sinal de arrependimento, e coloque pano de saco até sobre os animais, e durante 3 dias ninguém come, beba nada, jejum completo de arrependimento. E Deus olha aquele coração arrependido daquelas grandes cidades, daquela nação, e fala assim: eu não vou mais destruir vocês. E Jonas fica extremamente irado, irmãos. Nós lemos aqui: desgostou-se Jonas em extremo. Ele fala: eu sabia que isso podia acontecer. E é tudo o que ele não queria, irmãos. O problema é que Jonas conhecia o Deus que ele servia, mas não conhecia o amor desse Deus. Ele não tinha o mesmo coração que Deus tinha, e Deus está falando assim: Jonas, eu quero que você tenha o meu coração, meu filho. E aqui no capítulo 4 há uma briga, né, de Jonas com Deus. No versículo 4 do capítulo 4 diz assim: disse o Senhor: é razoável essa tua ira, Jonas? E aí Jonas está virado porque Deus disse: eu não vou mais destruir o povo. E aí ele fica ali fora da cidade, esperando o que vai acontecer, ainda, quem sabe, com uma esperança. E está muito quente, o sol está queimando a cabeça de Jonas. Deus faz nascer uma planta. Deus faz o quê? Deus tem autoridade sobre a natureza, sobre as plantas, e essa planta nasce, há uma ramada por cima, e aquele sol causticante dá um alívio para ele. Deus dá o quê? Alívio. Deus quer aliviar-nos das nossas dores e dos nossos incômodos. E ele fica muito feliz com aquela planta. Fala: graças a Deus, eu estou aliviado aqui, mas vamos ver o que vai acontecer ali. Vamos ver. Aí Deus manda, Deus o quê? Um verme, e o verme machuca a planta no outro dia seca. E aí ele fica de novo o quê? Irado. Versículo 7, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou-me um verme, o qual feriu a planta, e essa secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que fritava o cérebro dele. Não está escrito isso, desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: olha, pediu para si o que, igreja? A morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas pela segunda vez, né? É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Irmãos, ele estava tão irado. Ele falou assim: eu quero morrer de raiva. Quem aqui já quis morrer de raiva? E agora vem Deus falando. Presta atenção no versículo 10. Tornou o Senhor e disse para Jonas: tem compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa outra noite pereceu. Não hei eu, Jonas, de ter compaixão da grande cidade de Nínive,
em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, e também muitos animais. Meu querido, às vezes nós ficamos muito raivosos com pessoas, mas as pessoas às vezes não estão sabendo distinguir a mão direita da mão esquerda. Que amor é esse, Jonas? Você está mais preocupado com uma planta, com o teu bem-estar? Você está lamentando a morte de uma planta e a morte de um homem que é eterno. A planta secou, virou pó, acabou. Já era. E um ser humano? E um ser humano? O que vai acontecer com eles se eles morrerem sem mim? Para onde eles vão? Nessa noite, em nome de Jesus, eu creio certamente o Espírito Santo está colocando um grande amor no teu coração e no meu coração. Deus sempre vai tratar com os nossos corações, irmãos. Deus sempre vai tratar com as nossas motivações. Jonas, ele abre o seu coração com Deus na sua ira, no seu descontentamento. Mas Deus falou assim: eu quero que você tenha o meu coração. O maior problema, irmãos, não são as atitudes das pessoas. O maior problema não é aquilo que fizeram com você. O maior problema não é aquilo que foi perdido na sua vida, a morte de alguém. O maior problema não é o que nós estamos vendo por aqui. O grande problema são pessoas que estão indo para o inferno e de lá não tem volta, não tem saída. É por isso que, quando você olhar para um irmão, olhe para esse irmão como Deus olhou para Jonas, dando chances para ele, amando aquele homem. O amor de Deus, se for pensar, os assírios, na nossa concepção humana, não mereciam o amor de Deus, nem Jonas. Um homem irado, rabugento, mal-humorado, desobediente. Não quis ir agora? Eu vou mandar outro. Quantos de nós faríamos isso? Você não foi, Jonas? Então vai morrer afogado, eu vou levantar o fulano de tal. Ele falou assim: não, eu vou insistir com você. Eu vou te dar chances, oportunidades de arrependimento. Do quê? De arrependimento. Porque o amor de Deus, ele é tão imenso, tão imenso, tão imenso, tão grande, mas ele vai disciplinar. Ele vai chegar uma hora e falar assim: eu vim até aqui com você, está na hora de você mudar de vida. Esse dia um jovem chegou para mim, qualquer dia ele vai dar um testemunho aqui. Ele andou meio pelas quebradas da vida aí, já foi membro da igreja, é membro da igreja, mas saiu, deu umas quebradas, voltou agora. Ele falou assim: Deus disse para mim, pastor, se eu não emendar dessa vez, a coisa vai fritar para o meu lado. Eu falei: então, meu querido, não deixa fritar, porque se fritar, vai ficar ruim para você, porque Deus não vai desistir de você, mas Deus vai te levar a lugares tenebrosos, para que você possa se humilhar e se arrepender, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem que esse amor de Deus seja derramado na sua vida? Fica com a sua mão erguida e diga assim: Senhor Jesus, derrama este amor na minha vida. Eu quero olhar para as pessoas com o teu amor, com simpatia, com a tua graça, com a tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e que você pedisse ao Espírito Santo: qual é a pessoa que o Senhor quer que eu vá lá para dar um abraço, para levar, quem sabe, um presente, um chaveiro, para dar um esmalte, para dar um alimento. Queridos, a partir dessa noite, em nome de Jesus, toda pessoa que entrar por essa porta, ela tem que sentir o seu amor, que é o amor de Deus. Com seus olhos fechados, a única maneira de Deus demonstrar o seu amor é através da sua e da minha vida. Deus estende a mão através das suas mãos. Deus ajuda financeiramente através daquilo que Ele te deu, que não é teu, é dele.
Deus visita uma pessoa através da sua vida. Eu sei, irmãos, que os anjos vêm, que o Espírito Santo se manifesta, que a presença de Deus vem de uma forma sobrenatural, mas Deus sempre quis usar os seus filhos e filhas. No entanto, Ele pediu para Jonas ir lá. E Ele ensinou essa lição tão valiosa para Adir. Usando uma pessoa tão necessitada, ela percebeu o amor de Deus e aprendeu uma valiosa lição, com muitas dores físicas, para que nunca mais ela esqueça. Eu creio que Jonas nunca mais esqueceu da lição que ele aprendeu naquele dia, onde Deus disse: você tem compaixão de uma planta, mas não tem compaixão de uma vida. Então, Jonas, está na hora de você ter o meu coração. E se você quer o coração de Deus, ore agora. Fala: Deus, me dá o teu coração. Esse coração compassivo, coração que não destrata ninguém, um coração que, se erra, ele pede perdão, porque o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o amor é o cumprimento da vontade perfeita de Deus, porque o amor é eterno. Então eu queria que você se recolhesse agora no seu íntimo e visse como é que você tem tratado a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Se você tem orado pelos seus vizinhos, parentes, se você tem desviado de alguém aqui na igreja, então é a noite de chegar e falar: vem cá, deixa eu te dar um abraço. Às vezes nem precisa falar nada, irmãos, é só um abraço, é um sorriso. Semana passada, ao sair aqui do culto, terminando o culto, eu vi uma pessoa que estava com uma dessas tortas que o pastor Vanderlei vende ali. Aí ela esperou, atendeu, foi até o fim, ela esperou até o fim. Mas ela disse assim: eu queria dar essa torta para vocês comerem. E comemos tão gostosa lá em casa. É isso que Deus espera de nós. Ele fala assim: você quer comer uma torta? Divida também com outros. Você quer ter alguma coisa? Divida com outros. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Permita que o Espírito Santo penetre lá no fundo da sua alma e mostre e mude isso, em nome de Jesus.